Então, o professor hoje, que está manhã, tarde e noite em sala de aula, ele precisa entender o seguinte: o que ele está fazendo é vender o tempo da vida dele. Cada aula que você dá e não é gravada é tempo da sua vida que você está perdendo, porque você não consegue replicar, você não consegue mostrar para mais de uma pessoa. Quantas vezes isso fica o recado diretamente para você que é professor presencial? Quantas vezes você já deu aula e teve que chamar a atenção de um aluno que estava dormindo, ou teve que pedir para ele: guarda o celular aí, para de conversar? Isso não acontece no mundo online, porque no mundo online só vem assistir a minha aula quem precisa assistir. É diferente daquela pessoa que vai assistir presencialmente porque o pai pagou, porque quer fazer valer o dinheiro, mas que não tá nem aí pro que você tá falando. Tá lá vendendo alguma coisa, fazendo uma coisa diferente lá no fundo da sala. Quando você dá aula online, a pessoa só clica para abrir, porque a gente vive numa disputa por atenção na internet. O cara só clica para assistir o que você está falando se ele quiser ouvir o que você está falando. Então você vai ter a experiência de realização do sonho de qualquer professor: dar aula para quem quer aprender. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutory. Meu nome é Marlon Andrade, eu sou fundador desse ecossistema que tem transformado a vida de milhares de alunos no país inteiro, milhares de professores, tem crescido cada vez mais e a gente tem aproveitado desse ambiente para trazer os maiores especialistas das áreas de concursos públicos, Enem, OAB, vestibular, medicina. Hoje a gente está com um grande convidado, mas antes de falar desse convidado, eu queria que você curtisse esse vídeo, compartilhasse com o máximo de pessoas que você conhece, deixa aqui embaixo o comentário no final da parte que você mais gostou e por último não deixe de se inscrever no nosso canal, porque você vai receber em primeira mão os conteúdos que semanalmente são publicados no nosso podcast e eu te garanto que se você assistir todos os conteúdos, você vai ser um concurseiro melhor, você vai ser um professor melhor, porque nós falamos com esses dois públicos, falamos para professores e mentores que nos acompanham e também falamos com os alunos que estão na labuta, estudando para concurso, querendo entender, querendo conhecer cada vez mais as histórias desses especialistas e o que eles fizeram para chegar onde eles chegaram. É um podcast que tem alcançado e transformado a vida de milhares de pessoas no país inteiro e você também será transformado, então não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, o nosso canal do YouTube, e hoje o especialista que a gente trouxe é um dos maiores nomes, talvez o maior nome de língua portuguesa do país, somente a matéria mais importante do seu edital. Não tem como você passar em concurso sem aprender essa matéria. E eu fiz questão de trazer esse cara lá de muito longe do Paraná, Cascavel, e não é o Thales, para estar aqui com vocês hoje falando sobre língua portuguesa, falando sobre a mentoria dele, falando sobre a jornada dele. Seja muito bem-vindo, Jamil, que o cara do português, uma das maiores lendas da história, um cara que tem construído um legado interessantíssimo, onde agora o português aqui tem que ser fino, não pode ter erros, que eu tô aqui na frente de uma máquina gramatical, onde uma máquina gramatical, qualquer coisa errada que eu falar aqui vai dar muito ruim. Mas, cara, brincadeiras à parte, eu sou muito fã do seu trabalho, sou muito fã do trabalho que você tem desenvolvido em todas as instituições que você tem passado, nos projetos que você tem. Sou um fã de carteirinha. Eu acredito que o seu trabalho transforma a vida de milhares de alunos, que eu acho que nem você tem noção ou a real dimensão do impacto que é o seu trabalho, os seus projetos na vida desses alunos, cara. Eu queria te parabenizar por isso, por você nunca ter desistido, que eu tenho certeza que a jornada não foi fácil e a gente vai descobrir aqui hoje, mas eu tenho certeza que esse legado vai ficar para todo sempre, cara, na vida dessa galera que hoje você tá aqui por um motivo muito especial, né? Para participar da formação aí da galera da PF. Exatamente. E, cara, eu tô muito feliz de estar recebendo você aqui. E vamos lá.
Conta aqui pra gente, cara, um pouquinho dessa sua jornada, conta aí um pouquinho de, cara, onde é que entrou o concurso público na sua vida, onde é que entrou aí a jornada de lecionar, conta pra gente aí por que que você nichou em português, conta esses segredos aí pra gente, cara. Vamos lá então, cara. Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui, um prazer falar contigo, um prazer estar aqui no podcast da Tutory, e eu fico imensamente honrado quando alguém me pede para falar sobre português e sobre o que eu faço, porque é o amor da minha vida, sabe? Eu tenho alguns amores na minha vida, minha esposa, meu filho e meu trabalho, sabe? E isso para mim é muito, muito importante, é algo que me toca demais. Eu sou professor há 24 anos. Eu comecei cedo, na verdade. Eu faço 39 neste ano, 30. Pô, com essa carinha de 25, tu me fala que tem 24, que dá aula, eu falei, pô, o cara já nasceu dando aula, velho, Eu pô, comecei a dar aula com 15 anos. que Eu comecei massa. a dar aula com 15 anos. E Aula de reforço pra galera? foi, mas não foi de português. A primeira aula que eu dei na vida foi de filosofia. Filosofia. No Isso, cara. estado do Paraná, houve uma alteração legislativa durante uma época em que pediram para que houvesse aulas de filosofia na base curricular do ensino médio. Na escola em que eu estudava, não havia professor de filosofia, mas eu já era um curioso, eu gostava de filosofia e os meus colegas sabiam que eu discutia esse tipo de assunto. A diretora da escola pediu se eu não toparia dar aulas de reforço para o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio de filosofia. Eu topei e comecei ali. Foi ali que eu comecei a dar aula. E me apaixonei por dar aula. Eu acho que é algo fabuloso. Eu acho que a profissão do professor é um sacerdócio, sabe? É um sacerdócio. O professor não tem que fazer voto de pobreza. Isso tem que ficar claro, porque eu tenho uma visão empreendedora de como ser professor. Mas é um sacerdócio. Você tem que amar aquilo que você faz. Do contrário, você não é capaz de ensinar nem a si mesmo, sabe? Caraca, que uma reflexão aí pra muitos professores, hein. Eu acho, assim, eu acredito que o fazer professoral, ele depende muito do professor, evidentemente, mas ele depende de uma escuta ativa do aluno. Muitas vezes um professor é rechaçado ou não consegue se desenvolver como professor, porque ele não faz o que é o principal do professor. O principal do professor não é necessariamente ensinar. O principal do professor é ouvir o aluno. Ouvir o aluno, saber qual é a dificuldade, por que ele não aprende, o que é que está acontecendo e criar estratégias didáticas novas para que o aluno possa aprender. Esse é o papel do professor, na minha opinião. Muito mais do que você fazer uma dança na internet. Eu tenho uma opinião muito polêmica em relação a isso. Então, quando eu falo isso aí, eu costumo ser alvo um pouco de hate da galera. Mas eu acho que o professor, quando ensina de verdade, quando ele cativa o aluno com a forma como ele traduz o conhecimento, ele não precisa fazer aquela trend de sair dançando e falando: dizem que eu sou professor, será? Ou alguma coisa nesse sentido. Você não precisa se humilhar. Existe uma diferença entre o professor, o performador e o palhaço. E eu acho que o professor que adota a vida professoral como sacerdócio, ele pode ser tudo, menos um palhaço. O aluno não pode rir dele, o aluno pode rir com ele. Não significa que o professor não possa ser bem-humorado. É claro que pode. Agora, piada por piada não ensina ninguém, sabe? Então essa é uma visão que eu tenho a respeito da didática. Caraca, aí beleza, aí você começou como professor de filosofia ali com uns 15 anos, e da onde veio essa pivotagem? Eu saio de professor de filosofia para professor de português. O caso é interessante. Nessa época, eu gostava muito de escrever, e aí eu publiquei meu primeiro livro, que se chamava A Constante Inconstante, um livro de literatura. Aí eu pensei que talvez fosse muito interessante eu enveredar para uma área que tivesse a ver com literatura. Nessa época eu tive 2 professores que me marcaram demais, e eu sou grato a eles até hoje. Esses professores são o professor Douglas Wisniewski, dá aula até hoje, foi meu professor de gramática no ensino médio, e o professor Maurício César Menon foi meu professor de literatura. 2 pessoas que me mostraram o exemplo do que era ser professor.
Um deles que tinha uma linguagem muito descolada e dava aula de gramática de uma forma primorosa, e do outro lado, um professor que era um erudito e que conseguia fazer qualquer pessoa sentir vontade de ler um livro de literatura. As aulas deles, para mim, foram tão apaixonantes que quando eu estava no momento de decidir qual curso eu faria, eu falei, vou fazer letras, porque aí eu posso chegar a ombrear com essas pessoas e dar aula dessa forma. E foi aí que eu fui fazer o curso de letras. Me apaixonei pela área, evidentemente, e aí foi. A gente teve a graduação em letras, o mestrado em literatura comparada, um doutorado em linguística cognitiva, comecei o meu pós-doutorado dentro da mesma área, aí depois fui fazer faculdade de Direito. Caraca, caiu no direito? Sim, eu sou advogado também. Aí eu fui fazer Direito, terminei o Direito, fiz uma especialização em Direito Tributário, mas o meu amor dentro do direito é o que hoje o meu escritório faz, 100% direito digital. Caraca. Então, tudo isso que a gente faz aqui, ó, toda essa parte de trabalhar com digital, educação online, Instagram, WhatsApp, redes sociais, e-commerce, etc, 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 como eu já estava envolvido há muitos anos com isso, nós especializamos o nosso escritório na área do direito digital. Caraca, que massa, cara. Porque assim, parece que quando a gente olha, né, o sucesso que você tem hoje, parece que foi uma constante desenhada, assim, bonitinha, né? E a gente vê que, caracas, começou como filosofia, foi Uhum. parar no direito, e hoje é um dos maiores nomes de português do país, cara. E conta pra gente, assim, cara, em toda essa sua jornada, né, dos 15 anos aos 39 anos, conta pra gente quais foram os maiores desafios que você viveu, assim, nesse ramo de educação, cara, como professor. Olha, foram desafios diferentes em cenários diferentes. Então, na época em que eu era professor presencial, exclusivamente falando, e isso vale para quem está nos assistindo, que é professor presencial e que quer migrar para o online. Eu já vou dizer para você, sim, vale a pena. Você nunca vai se arrepender disso. Vai ser a melhor decisão que você vai tomar na vida quando você migrar do presencial para o online. Não que eu não respeite o presencial, respeito, trabalhei demais no presencial, mas essa foi uma das maiores dificuldades, trabalhar demais. Por quê? Eu me lembro de que eu trabalhava literalmente, sem exagero, de segunda, das 7h e 7h30 da manhã, que era o horário que começava a primeira aula, até domingo, 7h30 da noite, que era o horário em que terminava a última aula. Todos os dias, manhã, tarde e noite, presencialmente. Manhã, tarde e noite. Então, eu começava às 7 da manhã, terminava às 10h45, de segunda a sexta-feira. Isso me ficou uma dúvida. Era, né, já para concurso já? Já para concurso. Trabalhava assim também, daí no sábado, das 7 da manhã às 7h30 da manhã às 7 da noite, e no domingo, igual. Isso me cobrou um preço muito alto. Saúde, casamento, tudo. Exatamente. Cobrou o preço da saúde, relacionamento interpessoal. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de cultivar amigos. Muito, muito, sabe? Eu sou aquele cara que vai ter um amigo, se você precisar enterrar um corpo, você me liga, eu vou lá te ajudar. O problema é que eu estava numa condição na minha vida que não me permitia mais conversar com ninguém. A pessoa só vinha falar comigo porque ela queria saber a resposta de uma questão ou coisa parecida. Não tinha mais contato. Na época eu namorava, eu tive um relacionamento que foi por água abaixo, porque eu não tinha condições de ficar com a pessoa. E relacionamento, basicamente, é atenção, né? Então, isso foi muito difícil para mim, essa parte do presencial. Isso me cobrou demais, tá? A segunda parte, o segundo desafio, foi dentro da carreira online, os desdobramentos que ocorreram no universo dos concursos públicos, porque esse é um universo muito complexo. As pessoas acabam, pelo menos acabaram durante alguns anos, enxergando o concurso público como torcida. E eu trabalhei
em um dos preparatórios que foi o responsável por isso, né? Eu trabalhei no Alphacom durante muitos anos e lá eu criei o grito de guerra do alfartano, o termo alfartano fui eu que inventei, e depois isso acabou virando disputa na internet, enfim. Mas por que isso foi complexo? Porque foi no momento em que eu havia resolvido mudar de emprego. Eu saí de lá e eu queria ir para outros lugares, porque lá eu achava que eu ia ficar preso nas condições em que eu estava. Quando eu saí, eu recebi alunos me mandando mensagem para mim no meu direct do Instagram, dizendo que eu era um canalha, que eu era uma pessoa péssima, porque eu estava mudando de emprego. É como se fosse uma torcida. E isso me deixou um pouco enojado, sabe? 2 anos depois, a galera lançou um documentário para falar sobre a minha saída e de mais 2 professores. E foi um documentário fake. Hoje, se você conversar com as pessoas, elas falam que elas foram obrigadas a fazer o documentário. Foram obrigadas a fazer o documentário, falando absurdos. Quando esse documentário foi ao ar, no dia em que ele foi ao ar, eu recebi 4 ameaças de morte pelo meu celular, na minha DM no Instagram. A pessoa, um cara, né, 4 caras diferentes, escreveram em resumo coisas do tipo: eu vou pegar um avião, vou para Cascavel, eu vou te achar e eu vou matar você. Quando isso aconteceu, foi o momento em que eu tive uma crise, que eu pensei, cara, acho que deu para mim isso aqui. Acho que não é mais para mim, não tô mais, eu não tô disposto a jogar esse jogo, não tô disposto a passar por isso aqui. E foi o momento em que eu pensei que não compensaria mais ficar trabalhando com isso. Mas aí, ainda bem que existem os psiquiatras e os psicotrópicos, que daí você começa a tomar remédio para depressão, para esse tipo de coisa. A partir de então eu comecei a melhorar. Esse foi o segundo momento mais complexo de todos. O segundo momento mais complexo. Foram 3 grandes momentos. E o terceiro foi em 2024, quando eu estava com o meu curso voando, meu curso isoladamente, Pablo Jamilk voando, estava lá, assim, muito tranquilo, e por causa de um vazamento de senha que ocorreu em um site que eu utilizava para fazer arte ali, a partir desse vazamento, um cara conseguiu entrar na minha BM, setou R$100 mil em campanha do Tigrinho, dentro da minha BM, a Meta cobrou R$9 mil e desabou a minha conta, que tinha uma inteligência de pixel de mais de 6 anos, que já tinha ali, ó, feito tudo que era suficiente para direcionar a venda com menor custo, tudo certinho. Fez isso em 2024. A Meta simplesmente derrubou a minha BM, derrubou tudo. Caraca, velho. E em 2024 eu passei 6, 7 meses sem conseguir vender R$1 de curso. Caraca. 6 ou 7 meses. 3 desafios que possivelmente poderia ter te parado e você continuou, né? Um desses desafios me chamou muita atenção, que é a parte de que você falou do presencial, né? Hoje a gente tem milhares de professores no Brasil inteiro que trabalham no presencial, seja na ensino fundamental, ensino médio, faculdades, pós-graduação, mestrado, cursos preparatórios de Enem, OAB, vestibular. Cara, assim a gente poderia ficar aqui falando um tempão. O que você diria para esse cara que tem receio, tem medo da exposição, tem medo do digital? Diante do advento que a gente está acompanhando de perto aqui da inteligência artificial, o que você diria para esse cara hoje, que está lá no presencial, muitas vezes na sua caixinha, sem olhar para esse universo que está acontecendo? O mundo continua acontecendo, a tecnologia continua avançando, e a gente vê o incentivo
financeiro e de capital de várias empresas do mundo, injetando milhões e milhões e bilhões de dinheiro nesse mercado. A gente vai sair de um mercado de 6 bi para 130 bi em menos de 5 anos. E, cara, onde que você vê e o que que você diria para esse professor que está lá, como o Jamil, que dando aula lá no presencial, trabalhando 14 horas, 15 horas por dia, perdendo a família, a saúde, perdendo relacionamentos sociais. Qual a dica que você daria, cara? Como é que você saiu dessa e como que você entrou no digital? Bem, a dica fundamental é: pare tudo que você está fazendo agora e entenda que ou você migra a sua carreira para o digital, ou daqui a 5 anos você não terá mais uma carreira. Talvez menos do que 5 anos. Lógico, eu preciso fazer uma ressalva aqui. Eu tenho um filho de 8 anos, ele estuda presencialmente. Esses professores continuarão com emprego. Por quê? Porque pode ser muito triste isso que eu vou dizer, mas nos anos iniciais, os pais levam o filho para a escola para que eles consigam aprender com outras pessoas e para que alguém possa cuidar deles no horário do trabalho. Por isso que eles deixam na escola. Agora, a tendência das faculdades é eliminar o professor presencial. Por quê? Inteligência artificial, plataformas de ensino. Por que eu preciso? Veja o cálculo, vamos fazer o cálculo do empresário. Por que eu, dono de uma universidade gigantesca, eu tenho uma folha de pagamento em que eu tenho ali 600 professores, por que eu preciso continuar com 600 professores se eu posso, por exemplo, estabelecer uma parceria com X produtores de conteúdo para que eles entreguem as aulas já prontas e eu simplesmente coloque um assistente de inteligência artificial para tirar as dúvidas dos alunos? É questão de tempo até isso ser regulamentado, porque esse é um movimento que não retrocede. Ele não retrocede, não volta, porque isso tem muito a ver com o tempo. Então, o professor hoje, que está manhã, tarde, noite em sala de aula, ele precisa entender o seguinte: o que ele está fazendo é vender o tempo da vida dele. Cada aula que você dá e não é gravada, é tempo da sua vida que você está perdendo. Porque você não consegue replicar, você não consegue mostrar para mais de uma pessoa. Quantas vezes isso fica o recado diretamente para você que é professor presencial? Quantas vezes você já deu aula e teve que chamar a atenção de um aluno que estava dormindo? Ou teve que pedir para ele, guarda o celular aí, para de conversar. Isso não acontece no mundo online, porque no mundo online só vem assistir a minha aula quem precisa assistir. É diferente daquela pessoa que vai assistir presencialmente porque o pai pagou, porque quer fazer valer o dinheiro, mas que não está nem aí porque você está falando. Está lá vendendo alguma coisa, fazendo uma coisa diferente lá no fundo da sala. Quando você dá aula online, a pessoa só clica para abrir, porque a gente vive numa disputa por atenção na internet. O cara só clica para assistir o que você está falando se ele quiser ouvir o que você está falando. Então você vai ter a experiência de realização do sonho de qualquer professor, dar aula para quem quer aprender. Isso é o que você pode fazer por você, abandonando essas milhares de horas presenciais que vão envelhecer você, que vão tirar você de perto da sua família e que vão tirar a sua saúde, porque isso é muito desgastante. Então, esse é o conselho. Eu vou dizer para você hoje 100% o que é que eu faço. O meu estúdio fica dentro da minha casa, no andar de cima. Eu entro lá, fecho a minha porta, ligo o ar-condicionado, tem uma câmera na minha frente, microfone na minha frente, 2 telas, eu dou o play e eu começo a gravar. E eu gravo o tempo que eu quero, para quem eu quero, o que eu quero, quanto eu quero. E o melhor de tudo, eu transformo isso em conteúdo consumível. O meu aluno consome aquilo e ele usa para transformar a vida dele. Eu não tenho que tentar disputar a atenção com a figurinha da Copa do Mundo na sala de aula.
Eu não tenho que tentar disputar a atenção com o vídeo do Felipe Neto. Eu não estou nem no mesmo lugar que ele, entendeu? As pessoas assistem ao Felipe Neto, ao Lucas Neto, para rir da cara deles. As pessoas me assistem ao Marlon, assistem aos professores que passam por aqui, porque eles são referências intelectuais. E o sonho de todo professor é ser uma referência intelectual. Só a internet possibilita isso hoje. Presencialmente isso não acontece mais. Nem em palestras. Caraca, que aula. Mas é interessante isso, cara. Beleza, ele tem que dar esse passo, mas me conta qual foi o primeiro passo que você deu lá atrás ao sair do presencial para online? Você criou o Instagram, você foi aprender um pouco de marketing, você foi aprender um pouco de venda, você foi aprender um pouco de algoritmo, você esteve com pessoas. Qual foi o passo que você deu? Você começou a ler livros, fez curso? Conta pra gente, cara. Foi o seguinte, foram dois momentos. Eu estava no presencial, aí depois eu fui para o mundo do concurso público, o mundo do concurso público começou a gravar aula. Eu fui o primeiro professor do curso em que eu estava a gravar uma matriz completa de conteúdo. Isso lá em 2014, 12? Não, 2009. 2009. 9. Caraca, que massa. Na época em que a gente tinha lá a principal rede social era o Facebook, né? Só que, veja que nem tudo na vida é acerto. Nem tudo na vida é acerto. Nessa época, eu tinha uma visão extremamente obtusa e errada sobre rede social. Eu achava o seguinte, a rede social só prejudicava, que você não pode ficar na rede social, tanto que havia um post muito famoso no curso que eu trabalhava, que era uma foto minha apontando para frente, dizendo, ó, sai dessa merda e vai estudar, sabe? Isso foi um erro meu. Por quê? Porque naquela época eu poderia ter aproveitado e já ter sido um dos pioneiros em rede social com a ideia que eu acabei lançando depois. Mas não fui. Tudo bem. Fiquei assim durante um tempo. Depois que eu resolvi que eu queria produzir os meus conteúdos, porque existe aqui um outro problema. Quando você dá aula online agora, não no presencial, você, se der aula para um curso, você tem as limitações do curso. Ou seja, o cara te contrata para 20 horas, para 30 horas. E você tem que se virar dentro desse tempo. Se você for profissional, vai saber fazer. Agora, quando é seu, você coloca quantas horas você quiser, com a sua estratégia didática, sabe? Tudo bem. Eu estava um pouco incomodado com isso, então eu queria um curso meu. Só que para eu ter um curso meu, eu precisava chamar a atenção das pessoas na internet. Então, nessa época eu estava morando em Goiânia. Olha que loucura, eu me mudei de Cascavel para Goiânia porque eu fui convidado para dar aula num presencial, para montar um curso de português presencial lá. E fui louco, meu filho tinha 6 meses, cara. Não tinha nada na cabeça. Eu, a Bárbara e o Otávio. Fomos lá. Beleza. Quando eu estava lá, eu notei que estava faltando alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa. E um dia peguei o carro, passei na frente da papelaria e vi um flip chart. Falei, vou pegar esse negócio aqui, vou levar para casa que eu tive uma ideia. E aí, é perigoso, né? Essas ideias, tive uma ideia. Aí, apareceu lá o flip chart, beleza. Coloquei num quarto que eu tinha que ninguém ficava lá, que era vazio. E eu peguei o meu celular, meti um microfonezão todo errado que eu comprei, chiado pra caralho. Coloquei o microfone aqui e comecei a gravar dicas em vídeo pro Instagram. Isso eu fiz antes de o Érico Rocha começar a lançar Nugget, que aparecia o tempinho correndo embaixo. Sim. Sabe? Eu fiz lá atrás, porque qual que era a minha ideia? Eu pensava assim, porra, uma aula leva muito tempo. E naquela época, o vídeo dentro do Instagram só tinha 60 segundos. A minha ideia era a seguinte, o que eu posso fazer para o cara aprender uma coisa e ter certeza de que ele aprendeu em 60 segundos? Então eu ia lá e gravava. Qual é a diferença entre mal com L e mal com U? Ia lá e explicava. Eu vi esses vídeos, né? Qual é a diferença entre em cima e embaixo? Como é que você escreve? Como é que você sabe, né? Do jeito, por exemplo, você faz assim, ó, em cima separado, embaixo tudo junto, sabe? Esse tipo de dica. E isso começou a performar muito bem. Isso começou a virar uma tônica dentro do marketing digital, essas mini dicas, sabe?
Mas foi aí o momento em que eu pensei, cara, eu preciso agora me profissionalizar. Então, eu vi que funcionou essa ideia, eu fui pegar livro de marketing, curso de marketing, fui estudar tudo, porque daí eu sou doente, cara, eu gosto de estudar qualquer coisa que seja. E aí, assim, ó, eu fui fazer 100% que eu precisava fazer. Por quê? Tá, eu não sabia editar vídeo. Então, o que eu tinha que fazer? Aprender a editar vídeo. Fui fazer um curso para editar vídeo. Ah, não sabia diagramar material. Fui aprender, sabe? Você não precisa cometer o mesmo erro que eu cometi, que é de você ser um eu presa, né? Um eu empreendedor. Não. Você pode ter equipe, e é até melhor, porque você consegue delegar. E isso é o erro que a gente vai percebendo com o tempo, né? Mas assim, foi esse o estalo. E aí eu comprei livro de marketing, fui estudar o que a galera estava fazendo, e eu estudo até hoje. Não dá para parar de estudar, porque isso muda todo dia. O tempo inteiro, né? Cara, muito boa sacada. Cara, agora que pegar isso aqui, colocar em prática, não tem como dar errado, né? Porque eu acho que o maior desafio de todo professor iniciante ali, o cara que tá tentando, é a vontade, sabe? Você vê a obsessão em você. Fica claro isso, desde, pô, com a criança com 15 anos, vai pensar em dar aula. Eu com 15 anos não pensava nem em estudar, imagina dar aula, né? Eu não gostava nem de estudar, meu cara, 15 anos eu tava brincando na rua, jogando biloca, correndo atrás de pipa, né? Então a gente vê que isso é uma obsessão mesmo pela parada, é gostar do que faz, é amar o que faz, que nem gostar até uma forma desprezível de dizer, porque é um amor mesmo que você tem pela parada, e é aquilo que eu falo, né? Quando você ama mesmo aquilo que você faz, cara, não tem como dar errado. É claro, é claro. Porque o sucesso é só uma consequência do amor que você tem por aquilo que você faz, né? Exatamente. E eu digo mais, assim, ó, na minha opinião, a maior dificuldade que os professores hoje têm é o cara que está assistindo ali, ele fala: "Puta, mas eu queria fazer isso". Então, não fique com o "eu queria fazer isso". Você tem que começar onde você está, com o que você tem e com o que você sabe fazer. Então eu vou dar um exemplo bem claro, você está assistindo aqui ao nosso podcast, você é professor de física, tá? Não estou nem pegando o mundo do concurso público, mas depois eu enveredo para isso. Professor de física, faz o seguinte: pega o teu celular, coloca ele na tua frente ali, pega um tópico de física, certo? Um tópico que você consiga explicar da forma mais simples possível. Pode ser, por exemplo, alguma coisa da mecânica, ou da ótica, ou da ondulatória, certo? Pega algum tópico ali que seja um tópico de ensino médio. E vai, vamos pegar mecânica, pega ali um negocinho, velocidade vetorial, uma coisa assim, certo? Vai lá e explica isso em até 1 minuto e 30 segundos. Depois que você fizer isso, posta no teu Instagram. Se você não tem, abra. Posta no teu TikTok. Se você não tem, abra. Posta como shorts no teu YouTube. Se você não tem, abra. Posta no Kawaii. Se você não tem, abra. Você não tem rede social que você não pode estar. Ah, mas rede social é só para se distrair, se você não souber trabalhar com ela. Ela serve para distrair se você não souber trabalhar. Então começa agora. Ah, mas eu não tenho microfone bom, foda-se. Ah, mas eu não tenho luz boa, abre a janela. Entendeu? O que eu não quero é que você me dê uma desculpa. Eu quero que você me dê um resultado. Faz o seguinte: grava, posta e me marca. Escreve lá, @PabloJamilk. Eu vou lá, eu vou ter o prazer de repostar você, porque você deu o primeiro passo. E é só continuar. Que isso, ganhou o arroba aí de graça, é só fazer agora. Tem que fazer isso, cara. O cara tem que começar, porque se a gente fica achando que não vai conseguir ou não vai dar tempo, ou você não tem as condições perfeitas para isso, qualquer outra pessoa com 5 minutos de loucura a mais do que você vai fazer. Com certeza, cara. Agora eu vou fazer uma pergunta extremamente difícil pra você. Vai lá. Por que português é essencial pra todo concurseiro? Português é essencial para todo concurseiro por 2 razões. Razão número 1, porque existe uma prova disso. Existe uma prova de português. E, coincidentemente, costuma ser a matéria que tem mais questões. A não ser que você pegue uma prova como INSS, porque daí é a segunda matéria com mais questões, junto com direito administrativo, ou que você pegue uma Polícia Federal, porque daí você vai ter contabilidade e estatística com mais questões, ou informática, né? Mas, em primeiro lugar, é a matéria que
sempre cai. Você não vai ter um concurso sem português, a não ser concurso de magistrado, a não ser que seja no Rio Grande do Sul, porque o concurso para magistrado do Rio Grande do Sul tem português, e é português num nível aprofundadíssimo, tá? Depois, além disso, tudo que você vai fazer na prova depende da correta leitura e interpretação. É a matéria mais importante. Apenas 8% dos brasileiros sabem diferenciar fato de opinião. Imagina a quantidade que não sabe interpretar um texto de divulgação científica que aparece na prova da Banca Sebrasp, ou um texto que é um excerto de uma crônica que aparece na prova da FGV. Cara, Um poema que é comum nas provas da FCC. 8%. Então, veja, para você que é concurseiro e às vezes desanima, o tamanho da tua concorrência é esse aí, tá? 8% da população brasileira. caraca. E eu tô sabendo boatos aí que vai ter uma mentoria do Jamil que voltado para português. Me conta aí, cara, um pouquinho. Vai. Inclusive, eu tô aqui para este lançamento oficial. A gente vai trazer uma mentoria exclusiva de língua portuguesa, vou nichar o máximo possível aqui dentro da Tutory. Esse vai ser o primeiro projeto de muitos projetos que eu pretendo desenvolver aqui com a Tutory. Eu tenho certeza de que essa casa vai me receber de braços abertos e de que vocês vão poder, agora sim, entender tudo de português a ponto de poder criticar a banca como eu faço quando estou resolvendo exercícios. Cara, e como é que tá suas expectativas para esse lançamento? Me conta aí. Cara, assim, isso é espetacular porque eu sempre quis poder ter um contato um pouco mais de perto com o aluno, sabe? Então, eu gosto daquela ideia do tipo, você está com dúvida nessa parte da matéria, então eu quero que você assista a minha aula número 22, porque lá eu falo isso. Sabe, eu tenho essa memória, eu sei em que aula eu gravei o que foi que eu falei, mas aí eu direciono o aluno, ou melhor, eu posso em alguns casos aprofundar mais. Você quer ver um exemplo de mentoria que a galera sempre me pede fazer? Banca FGV. A Banca FGV é conhecida como o inferno dos concursos públicos em português. Por quê? Tem um estilo próprio e cobra assuntos que outras bancas sequer mencionam. A mesma coisa, Banca IDECAN. Então, a menos que você tenha alguém que pegue na sua mão e mostre para você, é por aqui, é esse assunto que você tem que estudar, é assim que você tem que responder, não dá mais para ir para frente. É por isso que a Tutory revolucionou o mercado dos estudos no Brasil. Caraca, ó aí. Rapaz, e vindo de você, é uma honra gigantesca pra gente ouvir isso, porque eu tenho certeza que a Tutory vai conseguir entregar toda a tecnologia que o seu aluno precisa para ser aprovado com a sua metodologia, com a sua expertise, com toda a sua jornada, que são, sei lá, 20 anos, né, de experiência, muito mais do que isso, né, 25 anos, né, você falou? 24. 24 anos de experiência, imagina o aluno ter esse privilégio, cara, de ser acompanhado por você numa das matérias mais importantes, numa das matérias de maior peso, né, e eu tenho certeza que a tecnologia que você precisa, a gente vai estar aqui trabalhando duro todos os dias para poder prover isso com muita maestria. Tô muito feliz e tô muito honrado, cara, de te receber aqui diretamente de Cascavel para estar aqui no nosso podcast. Queria muito poder passar aqui 3 horas contigo, porque, cara, é muita coisa para falar, muita história para contar, muitos aprendizados, mas infelizmente a gente está numa correria doida e você tem seus compromissos aí também. A gente vamos ter a parte 2 do nosso podcast, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, a galera vai gostar pra caramba. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, cara, pra galera aí que tá nos acompanhando, seja uma mensagem pros alunos e uma mensagem pro professor que tá começando agora. Perfeito. Bem, em relação à parte 2, com certeza vamos fazer. Ela pode ter a extensão que vocês quiserem e ela pode ser uma espécie de escola para professores, da galera que queira ingressar nesse caminho. Eu me disponho a fazer isso, entendeu? Massa. Eu gosto de trabalhar com essa galera. A mensagem final que fica para você que é professor, para você que é aluno, é uma mensagem que eu carrego para minha vida. O tempo é relativo. Isso o Einstein já comprovou, tá? Então, o tempo é relativo, mas a vontade é absoluta. Se você tiver vontade e você puser em prática aquilo que precisa ser colocado para você atingir o que é a sua vontade, com certeza você vai atingir. Uau! Caraca, isso serve pros dois.
tanto para o aluno como para o professor. Exatamente. É um filósofo. É por isso que dava aula de filosofia com 15 anos. Cara, muito feliz, obrigado pela sua participação no nosso Que é podcast. isso. É uma grande honra te receber aqui, de verdade, fico muito feliz. E, cara, vamos pra cima. Deus abençoe sua jornada, Deus abençoe sua mentoria aí, que dê tudo certo. A Amém. gente cresça muito juntos aí e conte com a gente sempre. Perfeito. Beleza? Um grande prazer estar aqui. Muito obrigado. Vamos pra cima. E você que ficou com a gente até o final, não deixe de curtir, compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece, que é fã desse cara. Vamos deixar aqui o @ dele para você seguir. Se inscreva no nosso canal para você ser notificado toda semana com os conteúdos que a gente está lançando aqui. E não deixe de deixar o comentário também. Então, vamos para cima. Até o nosso próximo podcast. Um abraço.